Fábio, Bruna, uma ótima tarde para vocês aí no estúdio e para todos que acompanham o nosso Correio da Tarde. Depois desse acidente lamentável, onde esse homem de 55 anos morreu depois da barra cair ali em cima do tórax dele, né? Ele ainda chegou a ser atendido, levado para uma unidade de pronto atendimento, mas infelizmente não resistiu. E após esse caso, a discussão sobre segurança na musculação ganhou ainda mais força. Por isso que, como você de casa já percebeu, nós estamos em uma academia aqui em Tambaú para conversar com um profissional em educação física, o professor Romário Leite, e entender um pouco mais, professor, quais cuidados o aluno, seja iniciante ou aquele que tem mais tempo treinando, deve tomar. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, sempre quando a gente adota alguns hábitos e eles não são corrigidos a um tempo hábil, pode vir sim a acontecer situações como essa que infelizmente chegaram a um ponto trágico, né? A própria teoria do evolucionismo lá de Charles Darwin, ele fala que o uso do polegar ele foi um importante marco, né, para todas as espécies, principalmente os primatas e também o ser humano, né? Pela questão do melhor manejo, consequentemente do aperfeiçoamento de algumas atividades motoras e também a melhora da força de pressão manual, que é algo muito importante no exercício físico, principalmente no supino plano. Inclusive, professor, o senhor separou aqui, pode chamar um outro professor para a gente fazer uma demonstração rápida nessa nossa participação, porque por aquela imagem da câmera de segurança a gente já pôde perceber justamente essa falta do polegar, por isso que o senhor explicou para a gente, né? Então, explica na prática. Então, o polegar, como eu falei, né, ele é um importante dedo que a gente tem, que ele, sem dúvidas nenhuma, ele tem uma capacidade muito grande de melhorar a estabilização. Isso é algo muito importante pelo ponto de vista biomecânico, já que a gente está falando de exercício e movimento, que você pode fazer, né, Renan? Então, ao estar fazendo o supino plano, como eu falei inicialmente na matéria, às vezes a gente adota um mau hábito, isso é um mau hábito, na verdade, não tem base científica para tal, para, digamos assim, colocar o polegar aqui um pouco para trás, diminuindo a superfície de contato e, consequentemente, perdendo um importante ponto no exercício físico, que é justamente a questão da estabilização. Estabilidade tem a ver com segurança. Executa aí, Renan, por favor. Então essa seria a execução correta. Eu posso afirmar que sim, se realizar o supino plano ou qualquer exercício com barra e você conseguindo envolver o polegar ao redor da barra, lhe dá mais estabilidade barra segurança. E mostra outra variação, Renan, por favor. E com o polegar para trás, você tem menos estabilidade e, consequentemente, um risco maior. Algo que deve ser corrigido e evitado. E foi justamente isso que, infelizmente, pode ter causado esse incidente, né, professor? Que a gente percebe ali que ele colocou o polegar de forma incorreta. Isso. Renan, trava a barra, por favor. Um ponto também importante, se vocês observarem lá no vídeo, aconteceu basicamente na primeira repetição. Pelo ponto de vista biomecânico, quando a gente destrava a barra, tira aí, Renan, por favor. Esse momento a gente tem um pequeno momento de instabilidade, que além da barra tem uma carga que ele estava utilizando. Então esses pequenos segundos entre tirar a barra e estabilizar a barra, elas necessitam de um certo equilíbrio barra estabilidade. E claro, se eu tenho algo a mais, que é sem dúvidas o nosso principal dedo para estabilizar tudo que a gente pega na mão e a gente maneja, é algo que vai trazer uma sensação de segurança aumentada. Então não é que fazer assim ele vai lhe dar uma segurança de 100%. Tudo na vida tem um risco. Porém, esses riscos devem ser minimizados na academia. Mário, muito obrigado pela participação e as dicas. Ao Renato também, que contribuiu demonstrando na prática a forma correta. Desde já, os nossos sentimentos e as nossas condolências a todos os amigos e os familiares desse homem de 55 anos, que infelizmente, algo parece, eu digo algo parece que é só uma perícia de fato, depois de ter sido realizada, que vai comprovar quais foram os erros que aconteceram. Infelizmente, esse homem partiu. Agora é a gente ficar atento, se possível também contratar um personal para ter essa orientação devida e evitar que outros acidentes como esse venham a acontecer. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Carlos, pelas informações, alertas importantíssimos, né, Fábio? Eu estava comentando